Olá, o Valeu Valer está no ar e hoje vamos falar sobre a dermatofilose, uma doença de pele que pode atingir tanto o gado de corte como o de leite. Você vai saber por que essa doença infecto-contagiosa é considerada de importância econômica para a atividade pecuária. Todos os detalhes sobre a dermatofilose você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinho? Olá, amigo produtor. A dermatofilose é uma doença de pele, mas qual a ligação que ela tem com a imunidade dos animais? Paulinha, a dermatofilose está intimamente ligada com a imunidade dos animais. A literatura tem mostrado para a gente que a maior ocorrência da doença, ela se dá em períodos de chuvas intensas e constantes, que vão levar o animal a um quadro de estresse e, consequentemente, baixa da sua imunidade. Além disso, a categoria animal mais predisposta é a de bezerros recém-desmamados. O que ocorre com esses bezerros? Eles são separados das mães, muda a alimentação, ou seja, eles passam por um período de estresse muito grande. Novamente, a imunidade está baixa, né? Suas defesas estão diminuídas. Isso mostra para a gente essa correlação. Vamos conferir então agora na reportagem mais informações sobre a dermatofilose, quais são os sintomas, como ela pode ser transmitida e diagnosticada. Confira. A dermatofilose é uma doença de pele dos bovinos, de caráter infecto-contagioso e de considerável importância econômica na atividade pecuária. Trata-se de uma dermatite causada por uma bactéria oportunista que, sob determinadas condições, como o umedecimento prolongado e lesões mecânicas da pele, pode provocar infecção cutânea num grande número de espécies de animais, principalmente nos bovinos, ovinos e equinos. A dermatofilose é uma doença infecto-contagiosa que causa grandes lesões nas peles desses animais. Então, ela precisa de um ambiente em que a bactéria se sinta favorecida para proliferar, como umidade alta, temperatura alta. Nas épocas do ano de período chuvoso, é a época em que mais ocorre a incidência da dermatofilose. Mas, necessariamente, a pele precisa perder a sua barreira natural de proteção para que a bactéria tenha a oportunidade de causar as lesões características da doença. De acordo com o médico veterinário da Valer, a doença normalmente surge após períodos intensos de chuva e a ocorrência em climas secos é descrita como esporádica ou rara. Como a bactéria precisa de um ambiente favorável, e a gente sabe que o período de maior ocorrência da doença são nos períodos mais chuvosos, onde a temperatura é mais alta, normalmente a doença se manifesta em forma de surtos, acometendo, segundo alguns dados, de 5 até 25% do rebanho. Mas pode ocorrer eventualmente em casos isolados. É bom ressaltar que os animais mais jovens estão mais predispostos, animais bezerros amamentando ou logo após o aparte, o desmame desses bezerros. Mas também, eventualmente, pode acontecer em animais adultos, bovinos, equinos, que também são portadores assintomáticos. Aqui no Rio Grande do Sul, a doença é muito comum em bois, cavalos e no rebanho ovino, especialmente nos meses de inverno e da primavera, quando chove mais. E as lesões tendem a aparecer após o comprometimento da integridade da pele dos animais acometidos por essa doença. A dermatofilose apresenta características de lesão muito específicas da doença. Normalmente, os animais são acometidos pela cabeça, as lesões se estendem pelo pescoço e, eventualmente, pelo dorso e pelas laterais do corpo do animal. A lesão é muito fácil de ser identificada e deve ser feito alguns diagnósticos diferenciais com relação a outras doenças. Mas, de uma maneira geral, ocorre uma elevação do pelo, uma formação de pequenas crostas, em seguida ocorre a presença de secreção nessas crostas, em casos mais severos até com a presença de pus. Nos casos mais crônicos da dermatofilose, nós podemos até arrancar pequenos tufos de pelo com a mão, porque a doença, a lesão de pele já se cicatrizou por baixo e esses pelos são facilmente destacados. Os reservatórios da doença são os próprios animais enfermos e a transmissão pode ocorrer por contato direto, indireto e através de vetores mecânicos e biológicos. De acordo com o Dr. Flávio, em áreas endêmicas, mais de 50% dos bovinos aparentemente saudáveis podem ser portadores da bactéria. Na prática, além do contato direto entre os animais, a transmissão também pode ocorrer por meio de cercas, postes e coxos contaminados.
Outra forma de ação da doença é por meio de insetos sugadores que atuam como vetores mecânicos ou devido a escoriações na pele. E as lesões clínicas se iniciam normalmente no lombo, se estendendo da cernelha à região posterior do animal. No início, a lesão consiste numa pápula pequena, uma espécie de lesão sólida da pele, muitas vezes só detectável por palpação. E essas lesões podem ocorrer em qualquer parte do corpo, mais particularmente na cabeça, no pescoço, no dorso e nas laterais do animal e também na porção superior do úbre. Em bezerros, as lesões geralmente começam no focinho e se espalham pela cabeça e pelo pescoço. O diagnóstico deve estar baseado no quadro de lesões apresentado pelo animal e confirmado com auxílio laboratorial. E os antibióticos administrados se constituem no tratamento mais eficaz para o controle da dermatofilose. É isso aí, daqui a pouquinho eu vou pedir para você, Guilherme, dar mais informações sobre como deve ser o tratamento, mas antes eu queria saber se a dermatofilose ela ocorre mais em forma de surtos ou são casos isolados no rebanho? Ela pode acontecer tanto na forma de casos isolados como de surtos, onde pode acometer alguns bezerros dentro de um lote, tá? O que vai determinar isso são as condições climáticas e as condições de manejo a que esses animais estão sendo submetidos. E quais são os principais fatores, que levam à disseminação dessa doença? Os principais fatores predisponentes para a ocorrência da dermatofilose são as irritações de pele causadas pelos ectoparasitas, os traumatismos que podem acontecer na pele e a alta umidade por um período prolongado, que pode quebrar a integridade da pele e fazer com que o micro-organismo, a bactéria, tenha uma facilidade em penetrar no animal. Para os pecuaristas, quais os impactos da dermatofilose? Os impactos não são altos, tá? Como as principais categorias acometidas são de bezerros lactantes e bezerros recém-desmamados, com uma taxa de morbidade, que são o número de bezerros que adoecem em relação ao número total, e a taxa de letalidade, que são aqueles que morrem, são taxas baixas, o principal impacto que ele vai ter é no investimento para comprar os medicamentos para o tratamento da doença. Nós temos que lembrar também que são lesões de aspecto desagradável. No momento em que eles estão doentes, pode baixar o valor econômico desses animais. Você falou aí sobre o tratamento, que por sinal é altamente recomendado. Então, quais os produtos, qual o protocolo da Avaler para a dermatofilose? Paulinho, o tratamento de eleição ele é realizado com produtos à base de streptomicina ou streptomicina mais penicilina. Nesse caso, a Avaler tem ótimas opções. Nós temos aqui o Prontopen, que é uma associação da penicilina com a streptomicina, que pode ser realizado na dose de 1 ml para cada 20 quilos pela via intramuscular durante 3 a 5 dias. Para quem quer facilidade de manejo, quer manejar menos os animais, nós indicamos o Suprapen, que também tem essa associação, só que tem a penicilina benzatina, então promove longa-ação ao produto. Pode ser feito em dose única na dose de 1 ml para cada 10 quilos. A literatura mostra também a utilização da oxitetraciclina longa-ação, como sendo bastante eficaz nesses casos. Então, nós indicamos o Oxitrat LA+. Tá? O Oxitrat LA+, na dose de 1 ml para cada 10 quilos pela via intramuscular, dose única, pode resolver o problema. Nós falamos no início do programa que a doença está ligada à imunidade dos animais. Então, nesses animais que adoeceram, eu ainda faço um protocolo para melhorar a imunidade, que é a associação do Protal, que é um vermífugo e imunoestimulante, com o modificador orgânico, que também tem funções imunoestimulantes. Tá certo, e com essas dicas aí sobre o tratamento da dermatofilose, a gente encerra mais uma edição do Valeu Valer. É isso aí, até a próxima edição. Lembrando você também aí de casa que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta. E se você quiser rever os nossos programas, é só entrar no nosso blog, o endereço está aí na telinha. Muito obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até a próxima edição. Eu espero você. Tchau, tchau.